E um aspecto interessante, além de você ter essa bússola, né, de cultural, é que as transformações elas vão acontecendo numa empresa desse tamanho, espalhadas na organização, né? Tem lugares onde essas coisas vão se acelerar mais e tem lugares onde as coisas vão chegar depois. Perfeito. Então, assim, é entender que a empresa ela não vai se mover ao mesmo tempo de forma coordenada para este lugar. Todo mundo junto ao mesmo Tudo tempo. junto, exatamente, né? Então, numa empresa ainda mais geograficamente Sim. dispersa como né, é a Vivo. Então, ter isso claro, né? Que a consistência na linha do tempo, ela faz diferença. Primeiro que ela seta nossas expectativas. E depois ela se mostra muito positiva, porque é muito fácil você fazer um programa de cultura com ações de 6 meses e achar que as pessoas já foram bem comunicadas e informadas sobre o que é para ser feito e depois se frustrar que as coisas voltaram a ser como eram antes. Isso é muito... E dizer que entregou, né, um programa de cultura. Quando você tem consistência, isso você nem vê acontecer, porque quando você vê, você tem que olhar no retrovisor 2, 3 anos atrás como é que era e como é que é. Não é um evento, dia X aconteceu a transformação, é um negócio constante, né? É isso. Então hoje, nossa área, por exemplo, a gente vem implementando uma cultura de gestão de mudança, né? A gente acredita que você cuidar da mudança através das pessoas é um aspecto muito importante para qualquer projeto, porque invariavelmente os projetos vão tocar as pessoas. Seja um usuário final de um sistema, seja alguém que está envolvido num processo que já está acostumado há anos a fazer daquele jeito, seja na forma de medir resultados. A gente sempre mediu desse jeito, agora vai ter que mudar para esse. Eu sempre fiz o reporte desse. Então, as mudanças passam por pessoas. Então, que não gostam de mudanças, aliás, né? Isso. Muita gente já vê essa mudança. E a gente está, então, usando um método que é conhecido, mas para aplicar nos projetos da organização, para que as pessoas possam, com mais velocidade e com mais consistência, acreditar que aquela mudança é positiva e embarcar na mudança. Então esse é um aspecto que, se a gente consistentemente constrói dentro da organização uma cultura de cuidar das mudanças, porque eu não estou dizendo que eu vou conseguir fazer gestão da mudança de todos os projetos de uma empresa do tamanho da nossa, mas se eu garantir que eu estou construindo em alguns projetos muito importantes dentro da empresa essa cultura, a gente vai ter cada vez mais profissionais, por exemplo, aprendendo sobre gestão da mudança, virando gestores de mudança na sua própria área, sem precisar recorrer a essa habilidade de fora da área, e vão construir isso, essa cultura de gestão da mudança, essa preocupação em todos os projetos com esse aspecto. Isso muda a forma como a gente move as coisas e acelera essa transformação. Então, para mim, a transformação numa empresa grande tem a ver com consistência daquilo que a gente faz, acreditando que a gente está movendo as coisas através de gente. Fenomenal, fenomenal. Eu tenho uma pergunta boa aqui, cara. Tem alguma decisão que você tomou como líder? Que, olhando, lógico, pelo retrovisor, como você bem colocou, que foi desconfortável, mas que lá na época, hoje, olhando para trás, você sabe que foi uma decisão acertada? Uma difícil, assim, decisão que você teve que tomar? Acho que eu tomei algumas quando a gente fez a internalização de Talent Acquisition, internalização dentro de uma área, né? Ou seja, a centralização de recrutamento e seleção. A gente tomou várias decisões difíceis, porque a gente estava no momento de transformação, mas tinha que romper com o modelo anterior. E esse rompimento para fazer uma transformação, uma mudança importante na forma como a gente fazia as coisas, ele afetava muito os stakeholders. Né? Muita gente reclamou, e posso imaginar. Exatamente. E mesmo a gente tendo um plano comunicado, feito a gestão da mudança, mostrado os impactos, co-construído, na hora do vamos ver, mas vai ser assim, né? Mas gera um desconforto, gera um incômodo. Mas vai gerar mais trabalho para do que tinha no passado.
mas será que isso vai funcionar? Será que a gente não poderia manter assim? Então, e naquele momento, eu estava novo de cadeira de gestão e muito empolgado com o projeto, acreditando muito naquilo, e eu fui bem taxativo na mudança. Estava com muito patrocínio e fui muito categórico. Aquilo, na época, me rendeu muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Os entreveros, imagina. E eu me colocando no lugar das outras pessoas, elas tinham razão. Sim. Talvez se eu tivesse lá... Era esperado que passasse por isso, né? Eu iria na história da curva da mudança, da negação, da raiva. Eu ia já... aceitação, eu ia descer nessa montanha-russa direto. E eu ia ser um dos que ia fazer um levante ali. Isso tá errado, isso não pode ser assim. Precisa escutar a gente. Talvez... Mas aquele momento, que era um momento de ruptura mesmo com o modelo anterior... E dada a história que a gente tinha de só melhorias incrementais no processo, no modelo, na minha visão, a gente precisava fazer uma ruptura mais emblemática, que de fato ficasse claro o que sim e o que não, o que a gente queria e o que a gente não queria mais. E foi uma decisão que eu tomei, e naquele momento, em vários momentos ali pós-decisão, me vinha na cabeça o quanto talvez... essa desconstrução do relacionamento, da proximidade, do apoio, poderia não gerar impactos positivos no curto prazo, mas depois, quando eu olho para trás, eu vejo que ela foi importante, né? Uma ruptura importante. Acho que a gente, quando eu olho hoje para essa área, que não está mais sob minha gestão, vejo que tem heranças muito positivas, surgem outros problemas, surgem outros desafios, né? Ao longo do tempo, né? E isso é natural, mas olhando na linha do tempo, o que a gente precisava para aquele momento, até para aquele momento de organização, do nosso crescimento, uma empresa que cresceu muito nos últimos anos, ela precisava desse rompimento, né? De sair de um modelo onde a gente tinha um recrutamento muito dependente de quase um modelo de RPO, para trazer para um modelo internalizado, justamente porque a gente queria fortalecer a cultura, construir uma marca empregadora não mais telefônica, agora vivo. Então, todo esse contexto, quando eu olho para trás, eu falo, poxa, foi uma boa decisão, mas claro que, como toda decisão, vai ter aspectos de consequências mais difíceis e outros que a gente vai gostar mais. Então, hoje vejo na balança que para a organização foi a melhor coisa. Espetacular, espetacular. É bacana relembrar disso tudo, porque você sabe o porquê, né? Você lembra e fala, putz, cara, foi difícil, mas tinha uma justificativa clara e como você falou, foi emblemático. Exato. Essas coisas que marcam a carreira mesmo e você, obviamente, pode, mais adiante, em outras decisões que você vai tomar, usar dessa experiência e falar, putz, cara, aquelas fases que você falou da montanha-russa lá, eu vou viver e já sei. E com isso você tem a consistência que você falou, inclusive, né? De passar por tudo isso, porque você já sabe o que vai acontecer. Você sabe que vai ter gente que não vai gostar, você sabe que vai... E acho que a gente sofre menos. Exato. Nessa última mudança que a gente fez, a transformação da área de projetos de transformação e planejamento, eu estava muito sereno com todo o processo, porque... E você falou, tinha um patrocínio, isso conta também. Eu já tinha vivido mudanças mais radicais com mais stakeholders envolvidos, né? Então, essa última reduziu o número de stakeholders, tinham menos expectativas, não mexia num processo chave da organização, como é recrutamento e seleção, né? Um processo que mexe com toda a organização, toda a linha de gestão da empresa que está ali, que precisa desse serviço de forma constante. Então eu estava muito sereno com a mudança. Então meu time às vezes olhava para mim assim, poxa... Como é que você está dormindo? E às vezes pessoas até que acompanham minha carreira me perguntando, mas como é que está sendo isso para você? Aprendendo coisa nova, fazendo uma mudança, uma transformação. Então eu acho que passar por esses momentos de grandes mudanças, de tomadas de decisão difíceis, assumir responsabilidade, depois ter clareza daquilo que você fez... porque fez e o resultado. Fez com o resultado. Sim. Te gera uma tranquilidade para tomar outras decisões no futuro, com mais consistência, com mais tranquilidade. E diminuir um pouco do frio da barriga, e você sofre menos com a curva da mudança, né? Barriga, e você
sofre menos com a curva da mudança, né? Com porque vamos passar por todas elas, independente de preparar mais ou menos ou de quem esteja no time. Nós vamos passar, né, pelos estágios da mudança. Conhece os estágios já. O quanto isso vai te consumir. Fenomenal. William, acho que pergunta talvez que todo mundo provavelmente ia querer fazer em algum momento, né, para quem é do RH e de um RH tão importante, de uma empresa tão importante. Você acha que RH em geral, não só na Vivo, mas em geral, e eu sei que pode parecer clichê isso, mas é uma pergunta que precisa fazer assim, você acha que RH hoje é estratégico, cara? Porque assim, isso eu sei que por muito tempo não foi, né? Acho que vem se brigando por isso, essa luta ela é diária, eu sei disso.